Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Nós vamos, nessa manhã, continuar nossa série de sermões no livro de João, no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Então, sem muitas delongas, vamos para a passagem que nós vamos ler nessa manhã. Peço que os irmãos e amigos abram comigo aí, João capítulo 4. Versos 43 em diante, nós vamos ler até o final do capítulo 4. Então, Evangelho de João, capítulo 4, verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele, e ele lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar sobre essa passagem, pedindo orientação de Deus nessa manhã. Pai amado, nós te damos graças na manhã desse domingo, no primeiro dia da semana em que o Senhor ressuscitou. Nós te damos graças porque o Senhor nos congrega em torno do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos traz junto de ti mesmo, e nós te agradecemos porque o Senhor deixou as tuas escrituras, Deus deixou a tua palavra registrada para que nós aprendêssemos dela, para que nós crescêssemos e fôssemos feitos mais à imagem do teu Filho amado. Ó Jesus, nessa manhã nós pedimos que o Senhor abra, Deus, os nossos entendimentos, os nossos corações, para que a tua palavra, Deus, penetre, Deus, nos nossos corações, na dureza, Deus, dos nossos corações, e nos transforme, Deus, segundo a imagem de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, essa é uma passagem relativamente simples. Ela não tem muitos termos complicados, não é uma passagem que tem muitas reviravoltas. No entanto, ela tem alguns ganchos, né, algumas pistas de que ela aponta para verdades muito importantes, muito profundas, que o evangelista João queria que nós aprendêssemos. Então, para a gente entender essa passagem, eu dividi ela em quatro partes, a gente vai ver parte a parte. Então, as partes meio que são fáceis também de serem identificadas, né? Nos primeiros 3 versículos, aí, do verso 43 até o 45, ou até mesmo na primeira metade ali do 46, a gente tem o contexto da passagem, a gente tem a localização da passagem, né? Então, onde Jesus está, com quem Jesus está, de onde Jesus está vindo, quanto tempo depois quando Jesus está vindo, né? Então, esses são os primeiros 3 versos. E a gente vai ver que esses primeiros 3 versos, ou 3,5, né, se a gente considerar a primeira metade do verso 46, são muito importantes para a gente entender o que vem na sequência. A sequência, então, os versos da segunda metade do verso 46 até o final do verso 50, então é o diálogo, né? É a ação, vamos dizer assim, né? É onde realmente acontece aquele sinal que João quer relatar.
A partir do verso 51 até o 53, a gente poderia dizer que é um epílogo, ou seja, então depois da ação ter acontecido, depois de ter acontecido o diálogo entre aquele oficial e Jesus, João nos narra o que aconteceu depois. Olha, pós-história, o que aconteceu foi isso aqui. E o último verso, o verso 54, é uma espécie de postscriptum, né? Uma espécie de PS, né? Onde João vai dizer, olha, esse foi o segundo sinal que Jesus fez na Galileia. Então, 4 partes aí para a gente entender o texto. Vamos começar então pela parte que contextualiza o diálogo de Jesus com esse oficial. E como eu disse, é importante que a gente leia esses versos com atenção. Eu gostei muito do que o pastor Igor falou aqui na semana passada, que quando a gente está aqui no púlpito ensinando, né, pregando sobre uma passagem, a gente também está ensinando os irmãos a lerem a Bíblia, de certa maneira. E essa é uma coisa importante que os irmãos sempre devem ter em mente quando vão ler uma passagem, que é valorizar o contexto em que aquela passagem está inserida. Nesse caso aqui, então, a gente precisa entender primeiro o que vem imediatamente antes, o que João acabou de narrar, e o que João está narrando antes desse diálogo. Ele está contextualizando um pouco mais esse diálogo. Então, quando a gente vai ler as Escrituras, é muito importante que a gente olhe para o contexto da passagem que a gente está lendo. Bom, a passagem começa dizendo que Jesus foi para Galileia 2 dias depois. Né? Bom, 2 dias depois do quê? 2 dias depois dos episódios que ocorreram em Samaria, que foram objeto das 2 últimas pregações. Então, o que aconteceu em Samaria? Vamos lembrar rapidamente. Jesus ele está indo para Galileia, da Judeia para Galileia. Então, se os irmãos que conhecem o Atlas Bíblico aí visualizam isso muito facilmente. Mas Jesus está indo do sul para o norte. Então, no sul está a Judeia, no norte está a Galileia, entre as duas está Samaria. E como o pastor Aender pregou aqui, o caminho natural a fazer era circundar Samaria. Natural, eu digo, para um judeu da época, né? Circundar Samaria e ir direto para Galileia. Mas já foi dito isso, né? Nas semanas anteriores, Jesus escolhe o caminho de passar por dentro de Samaria. Então a Bíblia registra, né? O evangelista João ele vai registrar que lá em Samaria Jesus conhece, né? Tem um encontro com aquela mulher samaritana, que na verdade aquela mulher samaritana tem um encontro com Jesus. E Jesus encontra, então, fé genuína entre os samaritanos. Por causa do seu diálogo, por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele ensinou para aquela mulher samaritana, toda uma comunidade, né, de pessoas havia sido afetada pela palavra de Jesus, por aquilo que Jesus ensinava. Então, a gente vê que a mulher samaritana, ela vai, depois desse encontro, ela conversa com as pessoas da cidade ali e fala assim, olha, esse homem que eu encontrei, ele me disse tudo que eu tenho feito. E essas pessoas vão ver lá quem que era esse homem tão importante que essa mulher tinha encontrado. E no verso 42 do capítulo 4, que é o verso imediatamente antes da nossa perícope, está escrito assim, e diziam à mulher, esses samaritanos, já agora não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, os samaritanos reconhecem a Jesus de uma maneira que os judeus, até então, não tinham reconhecido, e como a gente vai ver na sequência do Evangelho de João, não reconheceriam. O Evangelho de João, meus irmãos, ele foi escrito para judeus e gentios piedosos, né, os gentios que frequentavam as sinagogas, os judeus helenizados, né, os judeus que tinham a cultura grega, e os gentios que frequentavam as sinagogas. E qual que era o objetivo de João? É mostrar para essas pessoas que Jesus era o Logos encarnado, era a palavra, era o Filho de Deus que andou na terra. Então, para isso, João vai usar no seu evangelho, vai pontuar muito claramente como que foi a relação de Jesus, a reação dos judeus a esse Logos encarnado, a reação dos judeus ao ministério de Jesus. Então, existe aqui, principalmente no verso 44 dessa passagem, uma passagem que nos ajuda a ver que João está justamente tentando marcar essa diferença de recepção que Jesus teve entre os judeus, entre aqueles que eram os seus, de acordo, né, com João capítulo 1, versículo 11, né, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, existe um contraste aqui entre a recepção que Jesus teve em Samaria e a recepção que ele está tendo entre os seus, entre os judeus da Judeia, e a gente vai ver mais à frente nos da Galileia também.
Então, no verso 44, ele é um verso que cria uma certa tensão, um certo problema, porque ele não é um verso muito fácil de ser entendido. Eu falei que a passagem é simples, talvez esse verso 44 seja a única dificuldade aí dessa passagem. Jesus ele cita um provérbio da época lá. Jesus mesmo testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. É uma expressão um pouco difícil de entender. Pensa só. Jesus está indo para Galileia, vindo da Judéia, certo? Passou por Samaria, aconteceu os fatos que nós narramos, e agora ele segue a sua viagem. Ora, então a que Jesus se refere quando ele diz que um profeta não tem honra na sua própria terra? Será que ele está dizendo que na Judéia eu tive oposição, e aí os irmãos, quando nós estamos falando de contexto, os irmãos teriam que voltar 2 capítulos e ver lá no capítulo 2 de João os fatos que estão ali narrados, depois, a partir do verso 12, né? A purificação do templo, né, que nós tivemos a oportunidade de pregar aqui alguns domingos atrás, e a reação de oposição que essa purificação do templo despertou. Então, será que era isso que Jesus estava fazendo referência? Olha, lá na Judéia eu não encontrei honra, então nós vamos para Galileia. Essa interpretação tem algumas dificuldades, embora alguns estudiosos bem importantes, como, por exemplo, o F.F. Bruce, né, que alguns dos irmãos conhecem, é partidário dessa interpretação, mas ela não é sem problemas, ela tem suas dificuldades. Por quê? Porque esse mesmo ditado que Jesus cita aqui, no verso 44, ele é citado por Jesus em outras ocasiões, não registradas no Evangelho de João, mas nos Evangelhos sinóticos. Então, Mateus e Marcos vão registrar Jesus falando esse ditado: olha, um profeta não tem honra na sua própria casa. E nessas 2 outras citações de Jesus desse provérbio, a sua própria casa, a que Jesus se refere, não é a Judeia, mas é Nazaré, que fica na Galileia. Se os irmãos lembrarem comigo, um pouquinho mais de informação aí para a gente ir lembrando, né? Jesus nasceu na Judeia, mas cedo ele fugiu para o Egito, para escapar da perseguição. E quando ele retorna, ele não retorna para a Judeia, para Belém, ele retorna para Nazaré, que é uma cidade da Galileia. Então Jesus foi criado, ele cresceu ali em Nazaré. Então, nesses outros relatos do Evangelho em que ele cita esse provérbio, é a Nazaré que ele está se referindo. Então, é pouco provável que Jesus, quando cita esse provérbio aqui agora, nessa passagem do Evangelho de João, que ele esteja dizendo que ele não encontrou honra na Judéia e esteja indo para Galileia, porque a gente teria que entender que ele está falando que Judéia é a sua própria terra. O que seria mais natural entender? Então, eu entendo assim, e alguns estudiosos entendem assim também. O que Jesus está dizendo é justamente o contraste entre Samaria e judeus. Então, lá em Samaria, entre os samaritanos, Jesus tinha experimentado um sucesso ministerial tremendo. As pessoas tinham entendido a sua mensagem e tinham colocado fé em Jesus por aquilo que haviam ouvido. E esse ouvido é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco. Mas entre os judeus, tanto da Judéia quanto da Galileia, Jesus experimentava uma fé, experimentava que as pessoas se achegavam a ele por uma fé advinda dos sinais que elas viam. Então, se os irmãos puderem abrir comigo o capítulo 2, só voltando um pouquinho aí na história, nós falamos desses versos bem rapidamente quando pregamos sobre a purificação do templo. Vejam só no capítulo 2, verso 23, o que está escrito. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que está dizendo aqui, meus irmãos? Que na Judéia Jesus operou também sinais, que o apóstolo João decide não registrar em detalhes, somente mencionar que ele fez, e que as pessoas viram os sinais, e por causa dos sinais elas se chegavam a Jesus, mas Jesus não se iludia com a fé dessas pessoas. Essas pessoas estavam se chegando a Jesus porque elas haviam visto o que Jesus podia fazer. Então, a fé que Jesus encontra entre os judeus não é a fé que Jesus encontrou entre os samaritanos. Isso fica ainda mais claro no verso 45 dessa passagem que a gente está vendo, do capítulo 4 do Evangelho de João.
No verso 45 vai dizer assim, que quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Esse receberam aqui tem o sentido de acolhida, de o deram uma acolhida. Ou como está na NVI, talvez uma tradução melhor, seja, lhe deram boas-vindas. Então os galileus o receberam de bom grado. Seria talvez uma boa tradução para isso. Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então, veja, é exatamente o contexto que a gente acabou de ler lá dos versos 23 a 25 do capítulo 2. Esses galileus haviam estado em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, o que era muito comum, se você era um judeu da época, você subiria a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Lá eles haviam visto os sinais que Jesus havia feito, e agora eles estão recebendo Jesus na sua terra, mas eles estão o acolhendo, lhe dando as boas-vindas, não porque eles estivessem entendendo quem Jesus era, de fato, como os samaritanos haviam entendido. Mas agora eles recebem Jesus porque eles estão na esperança de ver os mesmos sinais, ou de ver sinais, tal como Jesus havia mostrado em Jerusalém. Então, como eu expliquei, meus irmãos, esse é o pano de fundo contra o qual o diálogo que se segue vai acontecer. Jesus não está buscando esse tipo de fé. Ele sabe muito bem quem era o homem e a natureza humana. Ele sabe muito bem as pessoas que se aproximavam dele somente por estarem buscando sinais, por estarem querendo ver alguma coisa de Jesus. Então faz mais sentido a gente entender o verso 44 dessa maneira. Jesus sabe que, diferente da recepção que ele havia tido em Samaria, ele está indo para os seus, para a sua própria terra, e lá ele não vai receber essa mesma recepção, ele não vai encontrar essa mesma fé. Então a sua própria terra, então Jesus não está indo buscar a honra na Galileia, que seria talvez uma interpretação possível dentro daquela primeira alternativa que eu apresentei para os irmãos. Pelo contrário, Jesus sabe que ele não vai encontrar a honra devida a um profeta. Ele vai encontrar pessoas que estão buscando para verem sinais e maravilhas. Está entendido, meus irmãos? Esse é o contexto, então, do diálogo que vai se seguir. João faz, então, questão de dizer que Jesus se dirige a Caná da Galileia, onde ele operara o primeiro sinal. Então, João parece que está fazendo alusão a um ciclo, né, que está se fechando. Jesus agora está voltando para o mesmo lugar, e ele, tal como ele havia visto, pessoas haviam crido nele por ocasião do primeiro sinal, agora ele volta a Caná da Galileia, onde ele fizera da água vinho. E vai nos contar que havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então não vamos nos confundir com os lugares, né? Galileia é como se fosse o estado, a província onde Jesus está. A cidade, vamos dizer assim, que Jesus se dirige é Caná. Então Caná da Galileia, né? Caná fica na província da Galileia. Esse oficial estava em Caná, mas o filho desse oficial estava em Cafarnaum, que é uma outra cidade também da Galileia. Tá? Então não vamos confundir os lugares aí. Jesus está em Caná da Galileia, o filho desse oficial está em Cafarnaum. Pois bem, esse oficial do rei, quem deveria ser esse oficial do rei? A expressão grega aqui é basílicos, que significa simplesmente relativo ao rei. Então, a gente não nos é dito muito mais do que isso em relação a esse oficial. A gente não pode supor que ele era um gentio, não tem nenhuma referência a isso, provavelmente era um judeu realmente da Galileia. E esse rei que se refere a isso, possivelmente, ou muito provavelmente, era Herodes Antipas, que era o governador, né, o chamado tetrarca da Galileia, na época em que isso está acontecendo. Depois, se os irmãos quiserem conferir, nós não precisamos abrir agora, mas em Marcos 6,14, Herodes é chamado de rei. Né? O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Então, esse provavelmente era uma pessoa que trabalhava na corte de Herodes Antipas. E esse oficial, então, ouve dizer que aquele fazedor de sinais, não sei se tem uma palavra melhor que isso, está chegando na Galileia, e calhou bem dele estar em Caná nessa época. Então ele vai procurá-lo porque ele está com seu filho doente em Cafarnaum. Como tal como está no verso 47, seu filho estava doente à beira da morte. Né? Seu filho estava desenganado. Não nos é dito muito sobre esse filho, né? Se seriam
Pelo menos na tradução em português não se diz muito sobre quem era esse filho, né? A gente sabe pelo verso 52 que essa doença provocava uma febre debilitante, né? Quando a gente vê que os seus servos comunicam que esse menino foi curado, o que é dito é que a hora sétima, né, 1h da tarde, a febre o deixou. Então a gente sabe que esse menino provavelmente estava debilitado. Por que eu falo menino? Tá? As palavras que a tradução em português traz como filho, no original são 3 palavras que são usadas para falar de filho. Uma delas é ruios, que é filho mesmo. Agora, uma é pais, que é garoto, vamos dizer assim. E uma é paidion, que é o diminutivo de pais. Então, no verso 49, quando é o samaritano rogando, o oficial rogando a Jesus, né, que João registra as exatas palavras, a palavra que ele usa é paidion. Então, a gente, com essas evidências, né, a gente entende que era uma criança, realmente, talvez até um bebê. Essa palavra paidion ela é usada em outros lugares da Bíblia, referindo-se, inclusive, a recém-nascidos. Então, era uma criança pequena que estava com uma doença muito grave, desenganada pelos médicos, possivelmente com alguma febre, né, possivelmente, certamente com uma febre que a debilitava. Então, meus irmãos, esse oficial do rei, a situação que ele se encontra é uma situação de desespero, né? A gente que tem filho, né, alguém que tem essa experiência, ou mesmo quem não tem, mas tem uma pessoa muito querida, né, que você cuida dessa pessoa, pode imaginar o que é a impotência de uma pessoa que está vendo ali alguém muito amado, né, se esvaindo, né, de saúde, perdendo para a doença, e sem recursos, né, sem ter mais para onde recorrer. E esse pai, então, desesperado, esse pai nessa situação de desespero, ouve falar que Jesus chegou na Galileia, chegou em Caná, e ele vai então procurar Jesus. E ele pede para Jesus, João não registra as palavras exatas que ele usou, mas registra que ele pede, na primeira vez, João não registra. Só diz que ele pede para Jesus que ele descesse para curar o seu filho. Cafarnaum ficava à beira de um lago, 210 metros abaixo do nível do mar, inclusive. Então ele pede para ele, literalmente, descer. Jesus, você tem que ir, você tem que me acompanhar, você tem que ir lá onde meu filho está e curar meu filho, Jesus, porque eu estou desesperado. E a resposta de Jesus no verso 48 soa tão estranha para nós assim, porque a gente pensa assim, nossa Deus, a gente faz esse exercício de empatia com o pai desesperado, a gente pensa, nossa, esse pai está com o filho à beira da morte, talvez esse menininho, né, talvez até um bebê à beira da morte com febre, desenganado, e Jesus dá uma na canela do cara, que negócio deselegante, né, como diria a Sandra Nemberg, que deselegante. A resposta de Jesus foi o seguinte, olha, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É uma resposta dura, mas a gente aprende a confiar em Jesus quando a gente recebe respostas assim também. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente está lendo esse verso 48 é que a resposta de Jesus para esse pai, ela é no plural. Se você ler na NVI, isso fica mais claro ainda. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, não é uma repreensão direta àquele oficial do rei, mas é uma repreensão para aqueles galileus que estavam buscando a Jesus somente por causa dos sinais e maravilhas que eles esperavam que Jesus fizesse, que eles tinham visto Jesus fazer lá na Judéia por ocasião da Páscoa. Então, foi muito importante que a gente tivesse lido aqueles versos, porque a gente vê que Jesus realmente não se dava com esse tipo de fé. Não era esse tipo de fidelidade que Jesus estava buscando. Uma fidelidade que chegava a Jesus simplesmente para ver sinais e prodígios. Jesus não se iludia com esse tipo de fé. Então, Jesus está dando uma resposta para esse pai, que a gente vai entender mais para frente, que na verdade Jesus, não é que Jesus está dando na canela desse pai. É que Jesus não podia fazer alguma coisa para esse pai sem que esse pai entendesse quem Jesus de fato era. Jesus, na verdade, está sendo mais misericordioso do que eu e você talvez seriam. Se Jesus simplesmente curasse o filho daquele oficial, esse oficial não receberia de Jesus o que Jesus de fato quer dar para esse oficial, como a gente vai ver
com mais detalhe aqui para frente. Então Jesus fala para ele, olha, ou para eles, né, para as pessoas que talvez estivessem em volta ali, vocês estão me buscando por causa de sinais e maravilhas, e vocês estão condicionando a fé de vocês em mim aos sinais e maravilhas que eu posso fazer. E não é esse tipo de fé que Jesus está buscando, não é esse tipo de fé que a gente deve depositar em Jesus Cristo. Agora, se João, no verso 47, não registra as palavras exatas daquele oficial, no verso 49 ele faz questão de registrar. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filhinho, antes que meu bebê morra. Até então era o filho, agora é meu bebê, o meu garotinho. Desce antes que meu garotinho morra. Então, talvez para ressaltar o desespero desse oficial, João registra as exatas palavras que ele utilizou. Como que a gente deve entender essas palavras, então? O que é essa resposta do oficial para Jesus? Jesus, eu não estou te buscando para ver sinal nenhum, eu não estou te buscando para ver maravilha nenhuma, eu estou te buscando porque eu estou desesperado. Eu estou te buscando porque eu preciso que o meu filho seja curado e eu já não tenho mais para onde correr. Se você não descer comigo, ele insiste que Jesus vá com ele. Se você não descer comigo, o meu filho vai morrer, o meu garotinho vai morrer. E aí Jesus, essa resposta do oficial, de certa maneira, ela coloca Jesus numa espécie de dilema aqui, não sei se os irmãos conseguem perceber. Que dilema é esse? Ora, como é que Jesus pode negar um pedido a um pai desesperado dessa maneira? Por outro lado, como que Jesus pode fazer esse sinal se ele está tentando justamente ensinar para aquele pessoal que eles não devem seguir a Jesus pelos sinais, que eles não devem colocar a fé nele por aquilo que eles veem em Jesus, pelas maravilhas que eles veem em Jesus operando. Como é que Jesus sai dessa agora? Como é que ele nega e como é que ele faz esse sinal se ele quer justamente ensinar o oposto? Que essas pessoas não devem se aproximar por causa desses sinais. Então Jesus está numa espécie de dilema aqui, né? Numa espécie de, não exatamente dilema, talvez numa encruzilhada, né? Está contra a parede aqui. E a resposta que Jesus acha, a resposta que Jesus dá, ela é maravilhosa, porque ela é uma resposta muito sábia e uma resposta ao mesmo tempo muito amorosa. A gente se lembra exatamente, imediatamente do capítulo 1 de João, onde fala que nós vimos que Jesus habitou entre nós, cheio de graça, mas também de verdade. Então Jesus consegue dar para esse oficial uma resposta que tanto é amorosa quanto sábia, tanto graciosa quanto verdadeira. Ele tanto trata do problema, ele tanto vai de encontro ao sofrimento daquele oficial, quanto ele consegue ensinar alguma coisa para aquele oficial e para aqueles que estão em volta. E qual que é essa resposta que Jesus dá para eles? Olha, pode ir, seu filho vive. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que Jesus curou aquele menino, independente do que aquele oficial, se aquele oficial creria nisso ou não, aquele menino estava curado no momento em que Jesus diz essas palavras. Mas esse oficial e todas aquelas pessoas em volta, elas não veriam nenhuma evidência disso. Então, se você é alguém que estava ao lado de Jesus ou ao lado daquele oficial naquele momento, se você é um desses galileus ávidos por sinal, por maravilhas, você não veria absolutamente nada. Você veria Jesus dizendo para aquele oficial, vai que o seu filho vive. E só. E agora aquele oficial tem que acreditar na palavra de Jesus. Ele tem que crer na palavra de Jesus, não, de novo, não para que aquele menino fosse curado, mas para que ele entendesse o sinal que estava sendo dado. Aquele menino estava curado, gente, não dependia se o oficial ia crer ou não. Mas agora, novamente, vamos nos colocar no sapato aí, né, desse oficial. Você está com seu filho, ou uma pessoa muito querida, à beira da morte, desenganado pelos médicos. Você está diante daquela pessoa que é a última esperança. Você está diante daquela pessoa que é o último recurso que você tem. Ela está perto de você. Se você estender a mão, você segura ele, não deixa ele sair enquanto ele não fazer o que você quer. Mas ele fala para você, vai. Vai que seu filho está curado. Os irmãos conseguem imaginar, pensando dessa maneira, a quantidade de confiança, de fé que o oficial do rei tinha que ter em Jesus, para ele virar as costas e ir? Ele está diante daquele cara que ele está exigindo praticamente, no desespero dele, você tem que descer, Jesus, você tem que ir comigo.
Você tem que ir comigo até onde meu filho está para você encostar nele, para você fazer alguma coisa. E Jesus está dizendo para ele, não. Não nos seus termos, nos meus. Eu vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar algo mais. Eu vou de encontro ao seu desespero, eu vou de encontro ao seu sofrimento. Mas eu simplesmente curar o seu filho, trazer a saúde de volta para o seu filho é muito pouco. Você vai ter que aprender uma lição maior com isso. Então a maneira que Jesus encontra é maravilhosa, é muito sábia e muito amorosa. Olha, esse oficial agora vai ter que acreditar em Jesus sem ver. Ele vai ter que acreditar em Jesus sem que Jesus faça aquilo que ele pediu, exatamente como ele pediu. E aí o oficial então vai. É o que está no verso 51. Perdão, no final do verso 50, a segunda metade. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Meus irmãos, eu tenho contar para vocês uma história que aconteceu comigo, que me ensinou bastante sobre o que é fé. Não é uma história muito espiritual, não, meus irmãos, mas ela ensina sobre a fé. Alguns bons anos atrás, mais novinho, né, indestrutível, eu inventei que eu queria pular de bungee jump. E eu pulei lá naquela torre do Alta Vila. Os irmãos devem conhecer aqui em Belo Horizonte, né? Tem uma torre muito alta ali, Belo Horizonte com Nova Lima, né? E tem aquela torre alta, e em cima daquela torre, do alto daquela torre, tinha uma plataformazinha onde as pessoas mais prejudicadas mentalmente pulavam de bungee jump, e eu era uma dessas pessoas. Quando eu fui lá, né, bem corajosão, fizemos uma fila lá para ver quem ia pular, e eu fui o primeiro na fila. Falei, não, eu vou na frente. Não. E aí o cara meio que te prepara, ele te coloca uns equipamentos de segurança, e eu tô lá esperando o cara fazer tudo, tal, eu tô lá bem tranquilo. Aí de repente chega a hora, né, bendita, né? Ele fala assim, ó, pode ir. E, meus irmãos, eu tinha certeza absoluta de que eu ia sentir alguma coisa me segurando. Eu senti que eu estava preso a alguma coisa. Eu tinha certeza que eu ia sentir isso quando eu estivesse lá em cima. Mas eu não senti que eu estava preso a nada, meus irmãos. Eu não sentia absolutamente nada me prendendo, me segurando aquela plataforma lá. Então, como bom corajoso, eu perguntei, você tem certeza? Você tem certeza que eu estou preso aqui? Você fez tudo o que você tinha que fazer, né? Você seguiu o procedimento direitinho, eu posso confiar? E o cara falou, olha, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E quanto mais você demorar, pior é para você, porque seu instinto de sobrevivência vai ficar aflorado aí, você não vai querer ir mais. Então, meus irmãos, pular de bungee jump e pular de um prédio sem nada é incrivelmente similar. Né? Eu nunca pulei de um prédio, não, mas eu pulei de uma plataforma de 70 metros de altura sem absolutamente se sentir que nada estava me segurando. Então, o que eu tive que fazer naquela hora, meus irmãos? Eu tive que acreditar na palavra daquele caboclo, de que ele tinha feito tudo o que ele precisava fazer para eu não me estabacar naquele chão lá embaixo. Eu tive que acreditar na reputação daquela empresa. Eu falei assim, não, essa torre está aqui tem tanto tempo. Todo dia, né? Tem tanto doidinho pulando aí todo dia. Nunca ouvi me falar de nada que deu errado, então vou acreditar. E aí eu pulei. E por mais ou menos 40 minutos, na verdade foram 3 segundos, mas para mim pareceu uma eternidade de queda livre, eu não sabia se eu tinha feito uma boa escolha. Durante aquela minha queda livre, eu não sabia se a minha fé que eu tinha colocado naquela empresa, naquele cara, tinha sido um bom negócio para mim ou não. Então, aqueles 3 segundos de queda livre que pareceram uma eternidade, eu não sabia o que tinha acontecido, né? Eu não sabia se eu tinha feito uma boa escolha. Até que eu senti a corda, né? A tensão da corda me puxando, e aí relaxei e curti o resto do salto. Meus irmãos, o que isso ensina, né, sobre fé? Eu lembrei disso quando eu li essa passagem aqui. Jesus falou para o oficial, olha, eu já te prendi, está tudo certo, só que agora você vai ter que pular. E esse oficial creu na palavra de Jesus, ele creu, realmente. Ele viu alguma coisa em Jesus que o moveu a pular. Então, entre o verso 50 e o verso 51, é a corda do bungee jump esticando. Aquele oficial pulou, mas ele ainda não sabe exatamente se no final da queda vai ter um chão ou se vai ter uma corda puxando ele. E o verso 51, ele vê os servos dele
se dirigindo a ele e falando: olha, seu filho vive. Aí ele sente a tensão da corda puxando ele, né? Ele pulou e agora ele tem a confirmação, né? Ele já tinha crido na palavra de Jesus, mas agora a fé dele é confirmada. Ele tinha feito uma boa escolha. Então ele vai para casa, ele crê na palavra de Jesus, os servos nem bem esperam ele chegar, e já encontram ele no caminho e falam assim: ó, seu filho vive, né? Deve ter sido assim, realmente pelo estado da criança e a repentina cura, deve ter sido realmente uma cura muito repentina, muito maravilhosa, que esses servos vão para ele e falam assim: ó, nem espera ele chegar, nem espera ele ver o próprio menino, né? E fala assim: ó, seu filho tá vivo. Eles sabiam, provavelmente, né, que, como eles tinham ficado a cargo da casa do Senhor, lá desse oficial, que ele tinha ido procurar Jesus, que ele tinha procurado um pajé, um milagreiro, né, alguém que estava chegando lá em Caná. Mas eles certamente não poderiam fazer a conexão de o que tinha acontecido lá em Caná para esse menino ter melhorado, porque esse pajé, esse milagreiro, não tinha entrado na casa deles, né? Não tinha aparecido ninguém ali para encostar a mão no menino e esse menino ser curado. Caberia a quem fazer esse relato? Caberia ao oficial do rei contar para eles: olha, gente, o que aconteceu foi isso, ó. Eu encontrei Jesus, e Jesus me falou que esse menino estava curado. E eu criei em Jesus, e vocês estão vendo aí que esse Jesus realmente é muito poderoso. Esse Jesus tem tanto poder que eu estava falando para ele vir, eu estava insistindo que ele tinha que vir. E ele, sem sair do lugar, ele fez o meu filho melhorar. E a gente vê o resultado disso aí no verso 53. Né? Foi na exata mesma hora que Jesus tinha dito para ele ir, a febre havia deixado o menino. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então lembra que eu disse para vocês que Jesus não podia dar simplesmente a saúde para aquele menino? Jesus foi tão misericordioso com aquele homem, né, que ele deu para esse homem a verdadeira vida. Não só para esse homem, mas também para aquele menino, mas também para a esposa daquele homem, para toda a sua casa, né? A palavra casa aqui, se não me engano, o pastor Igor falou disso, inclusive também na semana passada, é o ecossistema, vamos dizer, da casa, né? É o pai com a esposa, os filhos, os servos, né? Talvez alguns parentes mais próximos que orbitam ali em torno daquela casa. Então o relato daquele homem, simples que era, tal como o relato da samaritana, simples que era, mas apontava para a pessoa certa, apontava para Jesus Cristo. O relato da samaritana disse: olha, eu encontrei alguém que me falou tudo que eu tenho feito. E esse oficial conta para essas pessoas o que tinha de fato acontecido. E qual é o resultado? É que ele crê, né? A fé dele é confirmada, como eu disse, e toda a sua família agora crê em Jesus. Isso é muito interessante porque no verso 50, do verso 51 em diante, é algo que nenhum dos galileus presenciou. Né? Sequer, provavelmente, o evangelista João havia presenciado isso. Talvez ele tenha pego isso depois por relatos desse próprio oficial do rei ou de pessoas próximas a ele. Então, esse é o segundo sinal de Jesus, como nos é dito no verso 54, mas é um sinal invisível. É um sinal que foi um sinal para aquela família. Né? Não é exagero dizer isso. Aquela família que entendeu: olha, Jesus é aquele que dá a vida. Jesus é aquele que não só dá a vida, mas ele dá a verdadeira vida. Então a gente não deve ficar desconcertado pela resposta de Jesus no verso 48. Né? Essa resposta de que se vocês não virem sinais e maravilhas, de maneira nenhuma vocês crerão. Porque Jesus estava chamando a atenção justamente para isso. A fé em Jesus, ela não deve ser por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Mesmo em desespero, o nosso desespero não pode ditar a nossa fé em Jesus Cristo. O nosso desespero, ele pode nos levar a Jesus, e ele deve nos levar a Jesus. E Jesus não é, como ele mostrou aqui, de forma alguma indiferente ao nosso desespero. Mas ele sabe que o nosso desespero não é um bom guia. O nosso desespero não é um bom professor. Nós precisamos, no meio dessas adversidades, nós precisamos
ver além das adversidades e olhar para aquele que de fato deve ser visto. E foi isso que esse oficial aprendeu. E é isso que a gente deve aprender. Tal como esse oficial precisou deixar o controle da situação. Não, Jesus não vai vir. Eu quero que o pedido dele é que Jesus descesse. Jesus não vai descer. Então não vai ser nos meus termos, vai ser nos termos de Jesus. Então eu preciso deixar o controle da situação, eu preciso pular, porque Jesus está me dizendo, e ele é confiável. Então as dificuldades, meus irmãos, elas não devem ditar. A gente não deve procurar Jesus por causa. Em meio às dificuldades, certamente. Em meio à dificuldade, certamente. Mas as nossas dificuldades não devem ditar quem Jesus é para nós. A gente deve orar para que Cristo nos dê a graça de que a gente olhe para além do nosso desespero, para além do nosso sofrimento, e a gente busque ver unicamente Jesus, como aquele que de fato é capaz de dar mais do que a gente pensa, mais do que a gente sonha. Mais do que Jesus, meus irmãos, é aquele que sabe o que a gente realmente precisa. Esse é o problema quando você vai para Jesus ditando para Jesus a maneira como ele tem que agir, a maneira como ele tem que te ajudar. Porque Jesus sabe que a nossa mazela maior não é a nossa doença, não é o nosso desemprego, não é o nosso desajuste social. A nossa mazela maior é que a gente está separado dele. A nossa mazela maior é que a gente não sabe reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver assim dia a dia. Então ele vai nos ensinar a fazer isso, tal como ele ensinou aquele filho, aquele oficial. Só que ele vai fazer isso nos termos dele, do jeito dele, no tempo dele. E nós precisamos aprender de Jesus Cristo. E essa passagem ela fecha um ciclo muito bonito de sinais, porque ela nos mostra que Jesus Cristo ele sabe mais do que nós. Ele sabe que a nossa necessidade é maior do que nós mesmos sabemos. Então ele sabe que a verdadeira alegria não é o vinho de uma festa que acabou, ou o nosso principal problema não é a vergonha de oferecer uma festa de casamento onde a gente não fez provisão adequada para o vinho. Ele é a nossa verdadeira alegria, mais do que o vinho jamais será. Ele sabe que a nossa sede é muito maior do que uma sede de água. O nosso problema é muito maior do que a gente ter que ir meio-dia num poço, porque o estilo de vida, eu estou falando da mulher samaritana, obviamente, né? Porque o estilo de vida que a gente viveu até aqui não nos permite ir na hora que todas as outras pessoas vão. Ele sabe que a nossa necessidade é maior do que a necessidade de aceitação que aquela samaritana tinha, ou aquela necessidade afetiva que ela tinha, que fazia buscar isso em vários maridos e nunca encontrar. A sede que nós temos é muito maior que isso, e Jesus sabe. Então Jesus dá a água que realmente mata a nossa sede. Jesus sabe que a nossa verdadeira fome não é uma fome de pão, como ele disse nos versos anteriores à perícope que a gente leu, que ele tinha uma comida para comer que as pessoas não conheciam. Está no verso 32 do capítulo 4. Então a sua fome de verdade, ela não é fome de comida, e Jesus não vai saciar simplesmente a sua fome natural. Ele sabe que a sua fome é da palavra de Deus e de fazer a sua vontade. Então ele vai te ensinar isso. E por fim, nesse sinal agora, Jesus está mostrando que a sua necessidade de vida é muito maior do que a sua necessidade de vida física. A vida que está à beira da morte, meus irmãos, não é simplesmente a sua saúde, não é simplesmente a sua constituição. A vida que Cristo oferece, né, o mundo não pode dar, como dizia um corinho. A vida que Jesus tem é uma vida muito maior. E é essa vida que ele está dando agora para essa família. Eles foram buscar a cura de uma criança. E eles receberam muito mais do que eles tinham ido buscar. Eles receberam a vida de verdade. Então que a gente aprenda, meus irmãos, a buscar Jesus por aquilo que ele é. Que as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações não nos ditem quem Jesus é, mas que a gente olhe para Jesus, que elas nos levem aos pés de Jesus. E que pela graça de Jesus a gente veja como os samaritanos viram, como o Salvador do mundo, como aquele que dá a verdadeira alegria, a verdadeira bebida, a verdadeira comida e a verdadeira vida.
Amém? Vamos orar? Senhor, Pai, nós te damos graças na manhã desse dia por o Senhor ter nos mostrado Jesus e Jesus ser o revelador do Pai, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos abriu os olhos para que nós víssemos. Nós não queríamos ver, Deus, nós queríamos ver a nossa necessidade, nós queríamos ver a nossa mazela. Mas o Senhor, com cada um que está aqui, Deus, que já pôs a sua fé em Jesus Cristo, Deus, nós podemos dizer que o Senhor abriu os nossos olhos para que víssemos a Jesus Cristo. O Senhor avivou a nossa fé, Deus, de maneira que hoje ela está posta no Senhor, Deus, e nós te pedimos a graça de viver por meio dessa fé, Senhor. De viver não pelas circunstâncias que nos rodeiam, Deus, mas por aquele que nos diz: vai, teu filho vive. Ó Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé, Deus, e que a nossa fé seja aumentada pela visão de quem o Senhor realmente é. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.